Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai continuar falando sobre a economia da Ásia. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a Ásia Central e Setentrional, tá? Bom, essas duas regiões, né, a Ásia Central e Setentrional, faziam parte aí, né, da União Soviética. E esses países, eles ficaram fechados durante muito tempo, eram países socialistas. E, gente, isso influenciou muito na economia, né, desses países. Olha só, eu vou mostrar para vocês onde fica, né, essas duas regiões. Aqui, de azul, vocês estão vendo a Ásia Central, tá? E aqui de roxo, a Ásia Setentrional. Então, gente, esses países aí, né, eles faziam parte da extinta União Soviética, né, esse território todo aí. Aqui, né, nessa Ásia Setentrional, a única representante é a Rússia, tá? Essa parte asiática da Rússia, né, fazia parte aí também, né, da União Soviética. E a maior parte, gente, da Rússia fica na Ásia, tá? Porque a Rússia é um país bicontinental, faz parte, né, tanto da Europa quanto da Ásia, mas a maior parte da Rússia fica na Ásia, tá? E aí temos aí, né, os países da Ásia Central, que é o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, tá? São os países aí, né, terminados em estão, ok? Esses países, né, gente, esses países da Ásia Central, eles também englobavam, né, faziam parte aí dessa União Soviética. E esses países ficaram fechados durante muito tempo, como eu falei para vocês. Então, isso influenciou muito na economia, tá? Embora a União Soviética tenha acabado em 1991, né, esses países da Ásia Central, eles mantêm uma certa dependência até hoje com a Rússia, uma certa dependência econômica e política, porque tudo que é produzido, né, nesses países da Ásia Central, eles têm que passar pela Rússia para ser exportado. Então, por isso que eles mantêm uma certa dependência, tá, em relação à Rússia. Outros países, gente, tentam exercer influência nessa região, né? Como Estados Unidos, China, Turquia, Irã e, óbvio, né, a própria Rússia. Só que o porquê que esses países tentam, né, influência nessa região? Porque essa região é uma região extremamente rica em petróleo, tá? Petróleo, gás natural, recursos minerais. Então, esses países, né, eles tentam influência justamente devido a esse petróleo, tá? Esses recursos naturais aí e minerais que tem nessa região, tá? É uma região extremamente árida, extremamente seca nessa região aqui da Ásia Central e tem muitos problemas socioeconômicos, tá? Então, o crescimento econômico desses países aí, né, da Ásia Central, eles vêm sendo impulsionados principalmente pelas exportações de petróleo, gás natural e recursos minerais, né? Então, assim, é uma base da economia voltada para o setor primário, ou seja, o extrativismo, tá bom? Então, não é, esses países, eles não são países desenvolvidos, muito pelo contrário, são países aí que vão precisar de muito tempo para alcançar um grau melhor de desenvolvimento devido, né, aos seus indicadores sociais serem muito insatisfatórios, são muito ruins, né, os fatores aí como educação, saúde, distribuição de renda, qualidade de vida, tá? Então, enquanto não melhorarem todos os fatores, né, e a economia, esses países, né, da Ásia Central não vão se desenvolver. Bom, a Rússia, né, que faz parte aí dessa Ásia Setentrional, ela é um país em desenvolvimento, um país emergente, assim como o Brasil, tá? Assim como a Índia. Vem melhorando a economia, vem melhorando, né, esses indicadores sociais, só que ainda não melhoraram completamente. Então, não são países, né, não é um país ainda desenvolvido, é um país emergente, é um país em desenvolvimento, tá? Que melhorou um pouco a economia ao longo dos anos, mas que os setores sociais ainda deixam muito a desejar, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre o sul da Ásia, tá? Esse sul da Ásia, ele é essa região aqui de verde, tá? O país aí que mais se destaca é a Índia. Esse sul da Ásia, gente, tem muitos
problemas socioeconômicos, tem países aqui que estão abaixo da linha da pobreza em relação ao desenvolvimento, tá? A Índia, né, foi o único país que rompeu com o atraso econômico nessa região. Então, essa região é uma região extremamente pobre do continente asiático. É uma região com muitos problemas sociais de educação, saúde, de distribuição de renda, e também, né, tem uma região de instabilidade geopolítica, né, que é a região aí da Caxemira, que é o Paquistão e a Índia tentam disputar essa região, tá? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A Índia, né, como eu falei para vocês, ela se destaca nessa região do sul da Ásia, né, por apresentar uma considerável importância no cenário internacional. Porque a Índia, como eu falei para vocês, gente, é um país emergente, assim como o Brasil, assim como a Rússia, é um país que vem, né, melhorando seu desenvolvimento. Ela é um país, né, em desenvolvimento. Isso significa ser um país emergente. E, gente, a Índia, né, a base da economia dela é mais voltada para o desenvolvimento tecnológico. Então, por isso que a Índia, né, ela deixou um pouco o atraso econômico dessa região, tá? Então, a Índia vem investindo aí no setor de TI, né, que é a tecnologia da informação, vem melhorando também a sua educação, né, ao longo aí dos anos, e vem melhorando o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de todas as riquezas produzidas em um determinado período. Geralmente o PIB, né, ele é anual. Então, o PIB, né, da Índia vem crescendo aí anualmente, tá? Um problema, né, que eu falei para vocês de instabilidade geopolítica dessa região aqui é essa região aqui da Caxemira, né, que a Índia e o Paquistão tentam disputar essa região. Mas por que esses dois países tentam, né, disputar essa região? Porque é uma região que é considerada atrativa, principalmente pela sua localização e pela disposição, né, dos recursos hídricos. Porque o que acontece, gente? Esses dois países, eles tentam disputar essa região para desenvolver, né, a agricultura e a pesca, tá? Por isso que eles disputam essa região para ter essa disponibilidade hídrica. Outra coisa, né? Outro problema muito grande nessa região aí em relação a essa disputa é a religião. Porque a Índia, né, tem a religião hindu e o Paquistão, eles são muçulmanos. Então, assim, tem essa disputa, né, também religiosa nessa região. Porque na região da Caxemira, né, uma grande parte das pessoas, né, da população, a maior parte, tá, é de religião muçulmana. Então, por isso que o Paquistão, ele tenta também, né, resgatar essa região aí para poder, né, fazer com que esse povo, né, consiga se estabelecer, consiga continuar com a sua religião, tá? Então, como a maior parte, né, da população da Caxemira é muçulmana, o Paquistão, ele tenta englobar essa região aí para ele, tá? E a população também, né, como é uma população de maioria muçulmana, eles também querem que o Paquistão integre essa região. Tá? Então, por isso que é uma região de muita instabilidade política, econômica, tá? Porque esses dois países tentam, né, eles disputam essa região por todos esses fatores que eu falei para vocês, fatores econômicos, fatores religiosos. Só que qual que é o problema, né, da disputa desses dois países? Esses dois países têm potência nuclear, tá? Têm armas nucleares, ou seja, armas atômicas. Então, essa instabilidade, ela deixa toda a Ásia, né, de sobreaviso, porque se tiver uma disputa, né, muito forte entre esses dois países, vai ter, né, problemas com armas nucleares. Então, isso deixa o mundo, né, em alerta, tá? É uma questão complicada aí nas últimas décadas, tá? Já houve vários confrontos, vários conflitos, só que agora, né, os dois países têm aí, né, armamentos nucleares, têm potências nucleares. Então, é uma região de instabilidade justamente por isso, tá? Bom, de modo geral, como eu falei para vocês, né, com exceção da Índia, todos os outros países dessa região, eles têm a base da economia, né, voltada para a agricultura, tá? Então, isso daí, gente, vem desde a época da colonização britânica, porque a colonização britânica, eles implantaram, né, nessa região
um sistema, né, chamado sistema de plantation. O que significa isso, tá? É uma plantação baseada, né, em monocultura, ou seja, uma única espécie de plantas plantada, né, em grandes propriedades de terra, ou seja, em latifúndios. Então, é uma monocultura que é plantada em grandes extensões territoriais. E aí, aqui, né, nessa imagem aqui, dá para vocês observarem justamente isso que eu tô falando para vocês. Isso aqui é um tipo de plantation. Aqui é uma plantação de arroz em Bangladesh, tá? Essa plantação aqui, ela é no sistema de plantation. Por quê? Porque vocês podem observar que é uma grande extensão, né? Uma propriedade muito grande, ou seja, tem uma grande extensão territorial e é uma monocultura, porque só tem uma única espécie, que é o arroz, tá? Então, isso que significa esse sistema de plantation. É uma monocultura plantada em grandes propriedades de terra. E quais são, gente, os gêneros agrícolas mais plantados nessa região? O chá, o arroz, como eu falei para vocês desde a primeira aula, que o arroz é uma das bases, né, da alimentação na Ásia. Então, tem chá, tem arroz, tem trigo, algodão, milho, tá? Painço, tem juta, né? O painço é um tipo de cereal também que ele é dado para os animais, né, como ração, e a juta, ela vai se transformar em um tecido depois, tá? Então, esses são os principais gêneros agrícolas plantados aí, né, no sul da Ásia, tá? E no sul da Ásia também, gente, eu esqueci de falar para vocês, mas tem grandes populações. Tem 3 países que têm populações muito grandes, que estão aí entre as maiores do mundo, né? Que é Bangladesh, Paquistão e Índia, tá? Então, esses 3 países têm uma grande densidade demográfica. Então, essa parte do sul da Ásia tem muita gente, tá? Na Índia, né, essa população, né, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, essa população, né, tem uma mão de obra muito barata também, tá? Então, assim, dos fatores, né, que fez com que a Índia melhorasse, né, foi o investimento em tecnologia, em educação e também, né, a mão de obra muito barata. Então, as multinacionais, elas vão para a Índia justamente para explorar essa população, tá? Explorar, né, devido às vendas, explorar devido ao trabalho e também, né, as leis, né, que são mais fracas lá. Nesses países aqui, né, como eu falei para vocês, tem alguns países que são os países mais pobres da Ásia, que alguns exemplos aí é o Nepal, né, e o Butão, que são 2 países que estão entre os menores e os mais pobres, né, desse continente asiático, tá? Outro ponto, gente, que é muito relevante é a questão da China, tá? A presença da China, tá? E a influência da China em alguns países dessa região aqui do sul da Ásia, como Paquistão e Mianmar. Por quê? A China, gente, principalmente aqui nessa parte do Paquistão, ela vem, né, investindo em um corredor econômico no Paquistão. Por quê? Porque ela quer uma saída para o Oceano Índico, para a entrada e a saída de mercadorias. Então, a China, né, como aquele vídeo que eu mostrei para vocês, mostra justamente isso, que a China, ela vem tendo influência em alguns países aí mais pobres, né, da Ásia, da África, justamente para quê? Para ter uma maior exportação, tá? Então, a China vem investindo no Paquistão, né, com esse corredor econômico aí, para, né, entrada e saída de mercadorias para o Oceano Índico, tá? Então, esses países do sul da Ásia, eles têm a economia baseada, né, com exceção da Índia aí, no setor primário da economia, ou seja, na agricultura, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem anotar, tá? Que eu vou tentar esclarecer na próxima aula.